Olá pessoal, Museu da Pelada, estamos aqui na casa do grande ponta dos anos 70, 80, Valtinho, uma carreira brilhante. Vai falar com a gente aqui rapidamente e depois vamos conversar detalhadamente. Tudo bem, Walter? Tudo bem, amigos do Museu da Pelada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e dar os parabéns para vocês, né, por procurar ex-jogadores, porque isso é muito bom para a gente. E agradecer você, Espina, de ter lembrado de mim. Valtinho, Museu da Pelada é a memória viva do futebol brasileiro e até mundial. Ô Valtinho, você começou no São Paulo, né, Dente de Leite, e o Dente de Leite foi famoso, né, Walter? Inclusive, a gente soube aí, você vai contar pra gente, foi até eternizado no Morumbi. Fala pra gente, Valtinho, se tiver a foto aí, mostra pra gente. Ó, meus amigos, essa é a foto, ó, da linha do Dente de Leite do São Paulo de 1969, que foi eternizada no Museu dos Ex-Jogadores do São Paulo. Essa linha, ela ficou muito famosa. A gente ia para o interior de São Paulo, levava 10 mil pessoas no campo. Foi Valtinho, Muricy, Colonese, Ministro e Vitor Hugo. Ela foi eternizada pelo presidente do São Paulo e ele pegou e fez uma parte lá no museu só desse time. Tá certo, Valtinho. Então vamos lá. Você começou novinho lá no Dente de Leite, depois foi pro juvenil, você teve toda a sua carreira no início no São Paulo, né? Então passou pelo juvenil. Tem alguma coisa aí para mostrar pra gente, Walter, do juvenil? Então, eu comecei no Dente de Leite do São Paulo em 69 e eu joguei em todas as categorias do São Paulo até o profissional. Essa aqui é uma foto do juvenil do São Paulo. Tem vários jogadores aí que jogaram no time de cima. Vou dar um exemplo do Viana, né? Que o Viana foi famoso, ele jogou até a final de 1977 no Mineirão. Esse foi um grande time do São Paulo, que tem aqui Valtinho, Ministro, Colonese, Viana e Mugi. Bassi, Malvese, Matheus, Alcides, Primo e Vinícius. Todos se tornaram profissionais. Olá pessoal, estamos aqui. Um grande jogador aí, fez parte da história de grandes clubes brasileiros, jogou muita bola. Foi aquele jogador que hoje, infelizmente, nós não temos. Um ponta rápido, arisco, que defendeu grandes camisas do futebol brasileiro e vai falar um pouco da trajetória pra gente aqui no Museu da Pelada. Grande abraço, Valtinho. Tudo bem, Valtinho? Tudo bem, graças a Deus. Um grande abraço a todos do Museu da Pelada. E falando um pouco da minha carreira, né? Eu iniciei no São Paulo, nas categorias de base, no Dente de Leite de 69, que teve aquela linha famosa que foi eternizada, que era Valtinho, Muricy, Colonese e Vitor Hugo, que nenhum São Paulino esquece. E daí eu joguei em todas as categorias de São Paulo até chegar ao profissional. Você começou no profissional, Valtinho, em que ano? Eu subi para o profissional, eu já treinava entre os profissionais em 75. Eu me profissionalizei em 76. E quem foi o treinador que te deu aquele... O primeiro treinador que me subiu para o time de cima foi o José Poy, né? Eu disputei o Campeonato Paulista de 1976 como o primeiro contrato profissional. Esse paulista aí você também teve um grande destaque, não foi, não? Sim, eu tive um destaque porque naquela época era diferente de hoje. Naquela época os times, principalmente os times grandes, eles tinham 8 cobra criada e 2 juvenil. É o contrário de hoje, né? Então, quando subia um garoto da categoria de base, que era muito difícil, o último tinha sido o Muricy, que subiu em 75, que ele é um ano mais velho que eu. Aí em 76 eu subi, eu joguei várias partidas naquele time, que o Terto, falecido agora Terto, que era o meu grande amigo, grande pessoa, era o ponta direita, era eu e ele. E eu entrava quase todos os jogos, quando ele machucava saía jogando, e fiz um excelente campeonato, que o Palmeiras foi campeão nesse ano. Aí eu no São Paulo e o Pires no Palmeiras era a mesma situação. Nós somos eleitos como revelações do campeonato. O Pires, aquele volante do Palmeiras, que teve passagem pelo Vasco da Gama, na mesma situação aí, foram as revelações desse Campeonato Paulista. Ô Valtinho,
Quem que era a linha de frente aí? Era você no São Paulo aí no seu início? No meu início era Terto Muricy, Mirandinha, depois Serginho Julapa, né? Pedro Rocha e Piau. Aí depois veio o Zé Sérgio. Certo. Aí você ficou no São Paulo, de quando... qual foi o tempo que você ficou no São Paulo? Então, eu fiquei no São Paulo, eu disputei o Paulista de 76. Aí em 77 continuei no São Paulo. 76 o Palmeiras campeão em cima do 15, né? Isso, 1 a 0. esse Exatamente. jogo aí é. Em 77 eu disputei o Paulista e o Brasileiro pelo São Paulo. Nesse ano o Corinthians foi o campeão que saiu. Quebrou? Quebrou, saiu da fila com aquele gol do Basílio, né? Com recorde público no Morumbi. Exato. E aí o Brasileiro, nós fomos campeões brasileiros. O Atlético Mineiro fez uma melhor campanha e era o favorito do campeonato. E nós acabamos sendo campeões brasileiros no Mineirão. Nos pênaltis, né? Nos Naquele jogo da pênaltis, chuva, isso, campo... onde eles erraram 3 pênaltis e nós erramos 2. Entendeu? Então foi a minha primeira faixa de campeão pelo São Paulo Futebol Clube. E aquele ano lá o Valdir Pérez começou o início das catimbas do Valdir Pérez, né? O Valdir Pérez era um excelente goleiro, né? Tanto é que disputou a Copa do Mundo. Era um goleiro espetacular e ele era catimbeiro, sim. Eu sempre achei. Ele, naquela época lá, o juiz, ele deixava, sabe? O cara ia bater o pênalti, o goleiro saía, vinha, catimbava, não tinha isso de amarelo, nada. Ele gostava de fazer isso. Apesar que na final ele não pegou nenhum pênalti. Foi tudo fora, Joãozinho Paulista pra cima. Isso. Eu lembro... E uma coisa que eu quero frisar aqui, que pouca gente fala. O nosso pênalti crucial do negócio é uma pessoa que não foi tão famosa e ele fez, foi o Pérez. Pérez, né? Lembro. Ele foi e fez, se ele erra aquele pênalti, nós podíamos nem ter ganho o campeonato. Parabéns ao Pérez, meu grande amigo, foi um grande volante. E aquele ano o Dario Pereira ainda era camisa 10, né? Teve Antenor, Getúlio, né? O São Paulo. Era Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, jogou Tecão, Bezerra e Antenor. Né? Aí jogou Chicão, Neca e Dario Pereira. Neca, que passou pelo Isso, Corinthians. aí jogou Viana, porque o Serginho Chulapa não jogou. Nem ele, nem o Reinaldo. Isso, aí você veja bem, eu era o ponta, que ia jogar, inclusive eu treinei na semana. Eu ia sair jogando. Aí o Minelli, puta, que Deus o tenha, que foi pra mim um dos melhores treinadores que eu trabalhei, ele, com a humildade e o conhecimento que ele tinha, o que ele fez? Ele sabia que o time do Atlético Mineiro era melhor que o nosso. E era mesmo. Era um time mais veloz, que tinha jogador mais individualista, e nós não tínhamos o nosso goleador, que era o Serginho, nesse jogo. O que ele fez? Em cima da hora ele lançou o Viana, que era um meio esquerdo ou ponto esquerdo, né? Que jogava muita bola, muita bola. Ele entrou com a camisa 7, fazendo o quadrado no meio do campo. Com a humildade do Minelli, ele fechou todinho o meio, com Neca, Chicão, Dario Pereira e Viana. Entendeu? Aí deixou um só na frente. Aí o que acontece? Nós conseguimos segurar o time do Atlético no 0-0, e na hora dos pênaltis, a capacidade dos nossos jogadores, porque eu digo assim, pênalti não é sorte, é capacidade do jogador no momento. No momento emocional bem, isso, né? O emocional ele está tranquilo de fazer. Nós fomos campeões, foi a maior festa que eu vi do São Paulo até hoje. O Valtinho, até falo que na hora do pênalti, se o jogador estiver com o emocional legal, ele nunca erra o pênalti. Exato. Ele só erra a condição física, lógico, tem que estar inteiro, e a cabeça boa. Se ele tiver com a cabeça boa, ele não erra. Exatamente, você falou tudo, porque assim, às vezes o jogador pode ser até um jogador experiente. Não existe juvenil, isso. Às vezes você pega um juvenil, vou dar um exemplo de hoje, o Hendrick. Ele pega a bola e vai lá e bate o pênalti. E é um garoto novo. Aí você pega um James Rodrigues do São Paulo, não quis bater o pênalti. E acabou errando quando bateu. Exatamente. Então não existe. O Espina frisou muito bem. Aí, emocional no momento. Por isso que eu sou a favor do técnico chegar, não escalar. Você vai bater, você não. Quem tá bem. Você tá bem para bater, vai bater. É assim que funciona, a minha opinião modesta. Eu também concordo com você e até acho que em 86 o Zico, quando ele entrou no jogo e acabou batendo o pênalti, para mim o emocional dele não estava legal e não seria ele para bater.
Aí todo mundo, é o Zico, é o camisa 10, é não sei o que, acabou empurrando para ele bater. Mas ali era quem estava jogando, já no jogo, já estava. Lógico que ele estava jogando, mas ele tinha acabado de entrar, mas vamos embora. Aí no São Paulo, campeão, rapaz, já começou com o pé quente, né, Valtinho? Campeão brasileiro. Aí do São Paulo você ficou até. Não, aí disputei o Paulistão de 78 também. Santos campeão, né? Santos campeão em cima de nós, de São no Paulo, Morumbi. 2 que a 0. foi eles, na Gazeta Esportiva. 0x0, 2x0 o São Paulo ganhou e empatou 0x0. Isso, eles ganharam, que eles tinham melhor campanha. Aí o que acontece? Na Gazeta, nós estávamos concentrados, eu lembro muito bem isso daí. Nós estávamos no Morumbi concentrado, aí na época tinha a Gazeta Esportiva, que era o jornal do momento. E todo mundo comprava jornal, né? Não tinha internet. Aí bem grande assim, na capa do jornal da Gazeta Esportiva. Quem tem essa Gazeta vai saber o que eu estou falando. Os meninos da vila contra os meninos da vida. Que seriam os meninos, eles quiseram dizer, só tinha cara experiente. Chicão, Teodoro, Pedro Rocha, Zé Sérgio, Muricy, Valdir Pérez, tudo essa, né? Até o Nelsinho Batista e o Gilberto Sorriso, se não me engano, ainda tá. Acho que jogavam sim. Aí o que acontece? Foi que o Juari, o time do Santos, eram os meninos, que era um timaço. Batata, Juari, Pita e João Paulo. Pra mim, depois de Dorval Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pé, foi a melhor linha que o Santos teve até hoje. Tá certo. E eu lembro aquele jogo, o Zé Sérgio fez um golaço, o Santos tinha um goleiro lá, que os caras falam que era meio motorista, né? 2x0 e depois na prorrogação empatou 0x0. Aí você ficou até 78 e depois... Isso, aí em 78, quando nós perdemos o título do Santos, aí teve uma limpeza lá no São Paulo, né? E eu entrei nessa, aí eu fui emprestado a primeira vez o Curitiba do Paraná, que o Curitiba na época tinha um excelente time. Foi o primeiro time que eu fui emprestado, onde eu cheguei lá, graças a Deus, pra mim foi a minha melhor fase no futebol. E o Curitiba era o principal time do Paraná naquela época, né? Com Na todo época, respeito ao Atlético, sim. que hoje superou até, acho, né? Isso. Na época era o Curitiba, sim, hoje o Atlético superou. Na época nós tínhamos um time lá, nós somos bicampeão paranaense e chegamos nesse ano, em 79, em terceiro do brasileiro. Ficou os 4, ficou Curitiba, Vasco, Inter e Palmeiras. No sorteio caiu Curitiba e Vasco. O primeiro jogo no Couto Pereira, com 50 e tantas mil pessoas, empatamos 1-1. Fomos no Mineirão, no Maracanã, virou o jogo 1-0 pro Curitiba. Aí quando virou o segundo tempo, falecido Roberto Dinamite, excelente endiabrado, fez 2 gols, o Vasco virou 2-1. Mas o time do Curitiba era um puta de um time, era Mazzaropi, Gilson Paulino, Duílio, Gardel e Dionísio. Almir, que veio pro São Paulo, De Rossi do Palmeiras e Luiz Freire do Grêmio. Aí jogava eu na direita, Neinha, que tinha visto do Santa Cruz, de Recife, centroavante, e pra mim, um dos maiores jogadores que eu joguei na ponta esquerda, Aladim. Ixi, o Aladim tá em vida ainda no Paraná, né? Jogou pelo Corinthians aí muitos anos. Aladim jogava muito. Aí você ficou no Curitiba. Aí eu fiquei no Curitiba, esse ano com o técnico, eu esqueci de falar do treinador Enê Andrade. Pelo amor de Deus, professor Enê Andrade. E o nosso preparador físico era o Gilberto Tim. Eita. Da seleção brasileira. Tinha que ganhar mesmo, né? Com o time bom e a comissão. Isso. E o Enê Andrade, super campeão brasileiro, né? Com o Inter, com todo mundo aí. Times diferentes, né? Isso foi no campeonato paranaense. No brasileiro, que eu dei uma cortada. No brasileiro o Enio saiu, o Inter contratou o Enio. E no brasileiro veio Elba de Palma Lima. Palma Lima, o Tim. Isso em 79. 79. E o Internacional foi campeão. Isso, com o Enio. Com o Enio. Exatamente. E eu no Invicto, eu acho. Invicto. E eu no Curitiba, com o Tim, que nós chegamos em quarto. Quase que eu disputo a final com meus ex-treinadores, quase. Aí o que aconteceu? Acabou meu contrato no Curitiba em 79, eu voltei para São Paulo em 80. Enê Andrade. Quero Valtinho no Internacional. Você nem chegou a jogar no São Paulo? Nem cheguei. Vieram, negociaram, me emprestaram lá pro Inter. Internacional. Cheguei no Inter, o Valdomiro tinha ido embora. Eles estavam procurando um substituto pro Valdomiro. Que responsa, hein? Pelo amor de Deus, o Valdomiro foi o maior ídolo do Internacional depois do Falcão. Depois do Falcão foi ele.
Aí, quando eu chego no Inter, ponta direita, Chico Espina. Meu. Chico Espina. Artilheiro, jogou pra Bom pra caramba, Fez muito muitos bom gols. jogador, excelente Fez jogador. gol na final lá, né? Fez, excelente jogador. E o reserva era o Adavilson, que era a maior revelação do campeonato mato-grossense, que jogou no Operário. Eles até, o apelido dele era Pelezinho. O Inter contratou, eram os dois. Quando eu cheguei no Inter, o Enio Andrade me chamou numa salinha e falou, Valtinho ele me chamava, garoto, você vai ser meu ponta. Eu vou emprestar o Chico Espina e vou emprestar o Adavilson. Eita. E Moral. emprestou o Chico Espina pro Paysandu Paysandu. e o Adavilson pro Operário de Mato Grosso, que ele tinha moral lá. Fiquei sozinho de ponta direita. Quando que eu machucava, ou tomava cartão, alguma coisa, ou jogava o Jair Cassete ou o Barbieri. Jair, meia direita. Ou o Barbieri. Barbieri, meio campista. Era meio, Isso. jogava Cassete. Os dois, né? Mas não era ponta, Sim, fechando. era só pra fechar. Eu era o ponta do Enio Andrade, que pra mim, na minha opinião, foi o maior treinador, o Olha melhor que eu trabalhei até hoje. E muitos falam, né? Seguido de Rubens Minelli. Ô Valtinho, a gente tinha visto aí na entrada aí aquela foto. Cita alguns jogadores ali que eu vi: Mário Sérgio, Jair, Ali o time, quando eu cheguei, Gasperim. o time, Timaço, pelo amor né? de Deus, não é acreditável. Eu novinho naquele time que tinha sido Cléo. campeão invicto brasileiro de 79, eu chego lá naquele time e consegui ser titular. O time era Benítez, Uruguaio, Carlos Alberto Falecido, Barbosa, do Santa Cruz, né? morreu jogando. Jogando. Mauro Pastor, que era a Isso, maior zagueiro, puta zagueiro, ferroviária. Mauro Galvão Eita. e Cláudio Mineiro. Quando eu Jogou cheguei. no Corinthians. No meio de campo, veja bem, eu até arrepio Arrepia. quando eu falo. Falcão, Jair, Batista e Mário Sérgio. Eita. Meu Deus do céu, a hora que eu vi, eu falei, eu vou jogar nesse time. Era eu na direita e o Bira. Burro. Vira burro. Bira burro, mas não tinha nada de burro, não. É que ele era que nem corredor, lutador, ele tinha o estilo do Rony do Palmeiras. Eu lembro dele, A minha fazia gol opinião, artilheiro. fazia né? gol de Jogou no Norte lá também, Isso, no fazia Remo, gol, né? não, É. ele veio do Remo. Veio do né? Remo, Depois é voltou. isso. É, artilheiro. Aí eu lá joguei o campeonato inteiro e o que acontece? Eu fiquei ali, quando acabou meu contrato no Inter, o Inter queria me comprar do São Paulo em 81. O São Paulo pediu 1 milhão na época, era dinheiro pra caramba, 1 milhão. Poxa vida. Aí o Inter falou, eu pago. Aí o que acontece? Ali é um negócio que eu tenho lá, que na época o presidente, não vou falar nem o nome, que não concordou. Eu queria ir pelo 1 milhão que o Inter dava, o São Paulo aceitou. Aí 7 jogadores do São Paulo convocados para a seleção brasileira em 81. Eu não sei se vocês lembram. Não vou lembrar, o 7 foi Valdir Pérez, Getúlio, até o Paulo César Capeta foi convocado. Paulo César, Zé Sérgio, Zé Serginho. foi 7, se vocês levantarem vocês vão ver. Aí o São Paulo ia precisar de mim pro Campeonato Paulista Aí de segurou. 81. E segurou, não me vendeu. Aí beleza, eu fiquei jogando, tanto é que nós somos bicampeão paulista em 81, que foi aquela final em cima da ponte. Eu saí jogando o primeiro jogo, 1-1 no Morumbi, Paulo César ficou no banco e jogou eu. Foi 1-1 e eu dei um azar tremendo, foi uma das coisas que eu tive um azar nesse dia. Eu torci não, foi o Nenê, quarto zagueiro, me deu um carrinho, torceu meu tornozelo e eu não consegui jogar o último jogo, até fui ver a final de engessar. Muleta. Foi 2-0 pro São Nenê Paulo. Santana, quarto zagueiro, que jogou no Palmeiras, né? Isso, Certo. que quem marcou eu foi um dos maiores. Vanderlei? Isso. Jogava muito, né? Pelo amor de Também. Deus. É, E essa porque- foi a minha ali. A história é o seguinte: tínhamos jogadores, né? Hoje é só cópia. Antigamente nós tínhamos jogadores. Quantos laterais, quantos pontos? Falando nisso, Walter, qual que foi o lateral mais difícil que você, quando você ia jogar com ele, você vai, hoje eu tenho que estar afiado porque vai ser problema? Ó, eu sempre cito um em todas as entrevistas que eu dou, é um, e é ele mesmo e acabou. Pra mim foi o maior lateral esquerdo que eu vi jogar, era difícil jogar contra ele. E ele me marcou várias vezes. Só que hoje eu vou citar dois, eu vou citar o segundo, mas primeiro eu vou falar quem que é o lateral. Principal. É o Vladimir do Corinthians.
Jogava muito e marcava muito. Pelo amor de Deus. Talvez o melhor marcador. Né? Pra mim, marcador igual Não ele tinha, não tinha. Eu não dava o tapa na frente, ele tava em cima. Eu cortava pra dentro, ele tava em cima. Ele tava em cima. Ele dava carrinho. Ele era uma sarna. O Vladimir, pra mim, não existe. Marcador. Marcador, é. Marcador igual o Vladimir, eu nunca vi. Laterais, normalmente, a maioria sempre com facilidade para atacar. Marinho, Marco Antônio e vários outros aí. Isso aí né? você citou um negócio que foi até bom você falar isso daí. A coisa que eu mais... Nossa, o que eu mais gostava é jogar com esse tipo de lateral que você falou, Marinho apoiava. Chaves, que apoiava e era destro. Tinha muito lateral. Tinha Pra um mim, monte. eu não gostava de jogar contra lateral canhoto. Gilberto era destro. Destro, Porque você vai pro Marinho fundo Chagas, você pegava. Antenor. Não, aí eu dava o tapa, não via mais. pegava, era Agora o difícil. canhoto, eu Ia gostava. buscar no eu caminho. gostava É. de sair muito pro fundo e cruzar. E cruzava, e cruzava. Então eu quero citar o outro, que eu nunca citei ele, mas eu faço questão. Eu nunca joguei contra ele. Eu joguei uma vez no amistoso, quando eu fui pro São Bento, São Paulo e São Bento. Na minha estreia lá, jogou São Paulo e São Bento, ele me marcou. Mas ele me marcava muito em treino no São Paulo. Uma sarna que pra mim, Nelsinho Cashman. Ah, o Nelsinho mora aqui na Grande São Paulo. Pelo em Poá. amor de Deus. Grande lateral. Ele jogou no Corinthians Meu também, Deus vários do céu, times no aí, Japão. grande lateral. Japão é Meu, eu ficava nervoso, era outro Vladimir. Você jogava saía, muito. ele tava em cima, uma recuperação. Jogava Jogava demais o Nelsinho Cashman. Então, e eu lembro disso aí, é época, né? O São Paulo teve Nelsinho, teve o Ayrton, teve um próprio Marinho Chagas, né? Vários laterais. E Valtinho, aí o seu retorno, você ficou. Aí como foi a sua Então, caminhada? aí, Depois do Inter não deu certo, aí você foi pro Coritiba? Não, eu tive uma passagem no Colorado do Paraná. Colorado do que Paraná. hoje é o Paraná Clube. Foi campeão E também. fui campeão também. Jogou com o Buião lá, não? Joguei com o Buião, meu amigo até hoje. Eu falo com o Buião todo O Buião, dia. gente boa, o Buião. Então, eu vou dar uma história aqui pra vocês. Pode Se o Buião vai ver esse programa. Vai ver, porque eu vou passar pra ele. Pode passar e ele vai falar que é verdade. Meu amigo é um dos caras mais Gente boa. humano. Humano, Nunca gente vi, nunca vi. Humanidade tá ali. O Buião, quando eu cheguei no Colorado, eu cheguei com moral. Porque eu tinha sido campeão no Curitiba em cima do Colorado. E ele era ponta também. E né? ele era ponta. Aí o que de bola. acontece? Eu chego no Colorado, Buião, a maior estrela do Colorado era o 7, eu sou 7. Falei, meu, Colorado me contratou pra quê? Aí, né, Buião, eu vou falar o quê? Buião. Corinthians, Atlético Buião Mineiro. acima de mim, Certo. é muito acima, Buião. Aí o que acontece? Eu falei, eu vou jogar nesse time. Eu vou jogar nesse time, ou de um jeito ou do outro. Armaram o esquema, Um pro lado, Buião no meio, Buião na esquerda, eu na esquerda, Buião no meio. Aí fez Valtinho, Jorge Nobre, Tião Marçal, Buião. O Buião, Valtinho, Tião Marçal, fazia e jogava os dois. Jogador bom tem que jogar, né? Cláudio Duarte o treinador fez isso. ex-lateral do Inter, né? Ele fez isso. Mas, Então, mas eu sou da opinião que todo jogador bom, os caras têm que dar um jeito pra jogar. não, em 70, mau exemplo, quem lembra de 70. Oh. Nós tínhamos um ataque de 5 camisa 10. Só isso. Mas eu falo que o 10 era o Dirceu Lopes no Cruzeiro, e o Tostão que era o 8, mas era 10 mesmo, excepcional jogador. E o Dirceu Lopes teria que ter ido também, né? Teria, ficar. Teria 70. Aí, Colorado, voltou, foi pro Curitiba. Fez a campanha boa no Colorado, aí o Curitiba... Não, aí. Foi Não, pra- não. Eu primeiro joguei no Curitiba, depois no Ah. Inter, Colorado, aí voltei pro São Paulo. Aí em 81 foi o meu o último ano no São Paulo. Certo. O que aconteceu? Nós somos bicampeão paulista, brasileiro de 81. Pumba, nós bem pra caramba. Final São Paulo e Grêmio. Gol do Baltazar. Baltazar golaço. Nós ganhamos o jogo lá de 1-0 no Olímpico. 1-0, gol do Serginho. Virou o jogo. Era o Carlos Alberto. Carlos Alberto Silva. Era o treinador. O Chico Formiga foi do Paulista, de 81, e o Carlos Alberto do Brasileiro. Aí ele fez uma substituição, o Carlos Alberto. Ele tirou o Everton. O Everton, que estava de meia, era um meia mais atacante. E nós fizemos 1-0, ele colocou o Heriberto, que era um meia mais defensivo.
Aí nós acabamos perdendo o jogo lá de 2-1. Virou 2-1 lá. Aí veio pro Morumbi. Foi onde o Morumbi lotado. Puta Espetacular. merda. Onde foi que o Baltazar fez aquele gol Golaço, né? Um golaço. Espírita. Ele jogou pra dentro da área. Matou O no Valdir peito, Pérez não esperava. bateu na forquilha. Né? Mas o Valdir Pérez não esperava aquilo, por isso que eu falo, estava um pouco adiantado, ele não esperava. Tomamos Acho um que gol. ninguém Ninguém, perdemos o título. Aí o que aconteceu? Limpeza no São Paulo em 82. Uhum. Aí, em 82 eu estava com 27 anos. E nunca tinha recebido, só tinha sido emprestado. Só pegava luva, nunca tinha pego meus 15%. Aí o São Paulo se interessou pelo Edel, lateral esquerdo do São Bento. Eu lembro. E o Edel foi, era a maior revelação, todo mundo queria ele. Aí o São Bento falou, a gente vende, mas eu quero o Valtinho. O São Bento me queria. Aí me chamaram lá, o São Paulo. Aí foi trocado pau a pau, eu por ele. Eu fui pra lá e ele pra cá. Só que aí eu falei assim, eu vou, só que tem que estipular o preço que eu tô indo, que eu quero meus 15%. Aí estipularam o valor, me interessou, que eu peguei os 15%, aí eu fui em definitivo pro São Bento. Deu pro teu Paulista de 8-2, 8-3, pelo São Bento. Quem jogava no São Bento? Que isso que eu ia falar, nós tínhamos um timaço. Treinador. Meio de campo. Márcio Araújo, Luiz Miller e Marco Aurélio, que era da Ponte. Na frente eu, Índio, fez o gol do Curitiba, né? E Arone, que era um ponto Arão esquerdo. esquerda, lembro. Timaço, né? Era um timaço. Qualquer time do interior era bom, né? Aí em E 80, o técnico? O técnico, lá nós tivemos 3 técnicos. Foi o Cláudio Duarte. Te perseguia também, né? Também ele foi pra lá. O Tacílio Gonçalves e Chapinha? O Chapinha e o Marinho. Marinho. Back central, o Marinho. O zagueiro do zagueiro, do Flamengo? Isso. E o Marinho, Marinho, pegamos 3 dentro, o Marinho. Foi Acho que treinador. ele faleceu também, né? Ele tava com problema aí, não sei se ele faleceu, não ele tenho entrou, certeza. tava meio... Não, mas tudo bem, depois a gente... Aí... Faleceu o Amaral, né? Puta, o Amaral, Zagueiro joguei Amaral, muitas vezes, um dos maiores zagueiros. pêsames aí pra família, Da nosso família do sentimento, Amaral, né? Grande quarto zagueiro, tinha me dado. Excepcional pessoa. Ele tava com 69, eu tenho 68. Aí eu fiquei 8-2, 8-3, a 8-4 eu vim pro São Bernardo. Era São Bernardo já? Não, era Aliança? Não, era São Bernardo já, com a camisa preta e azul. Azul. E outra, nós tínhamos um timal também lá, que Baitaca, Everaldo, Tião Marino, Silvano. Centroavante, Silvano. Meu Deus, Walter Passarinho, Vandeir, que era o goleiro da Francana. Era um time, quase subiu aquele ano, só subia dois, e nós caímos antes, perdemos da Francana. Essa foi a minha carreira. Aí esqueci, eu dei uma pulada que eu fui convocado em 2 seleções Então brasileiras. fala da seleção, Valtinho, como que é para um jogador quando fica sabendo, independente da seleção, se é principal, se é olímpica, se é pan-americana, o que o jogador sente naquele momento quando sabe que foi convocado? Eu não vou esticar muito porque, né, eu vou resumir. Quando eu fui convocado a primeira em 75 pelo Zizinho, né, era o Zizinho Antoninho e o Cláudio Coutinho estava por trás. Eles vieram no Morumbi ver um jogo aí, São Paulo e Palmeiras, numa preliminar, e eu fui convocado. Eu fiquei sabendo na segunda-feira só, que saiu na Gazeta Esportiva. Pela Gazeta, nem foi pelo São Paulo? Não, nem foi que nem o São Paulo sabia. Aí veio na Gazeta, informação lá. aí depois que veio pro São Paulo. E disputaram o quê nessa primeira? O Sul-Americano em Lima, que foi campeão. Foi campeão? Que tinha jogadores, tipo assim, de expressão mesmo nessa daí. Tinha o Edinho. O Éder não estava? O Éder, ponto esquerda, né? O Edinho, o zagueiro, né? Aí tinha o Marçal, tinha o Brinda, que era da Ponte, tinha o Aguilar, que era do América Mineiro, tinha lateral esquerdo era o Carlinhos, que jogou no Fluminense, irmão do Edinho. Lateral esquerdo. Então tinha vários, né? O goleiro era o Carlos, da Ponte. A seleção... O Carlos e o Zé Carlos, que o Zé Carlos era do Juventus. Muitos jogadores aí. Isso aí, então foi isso daí, a emoção muito grande, eu até chorei, naquela época lá, eu fui no jornaleiro, comprei todas as gazetas esportivas que tinha. Entendeu? Que ano foi, Walter? Muito 75, e depois em 76 no Pan-Americano, que aí já era outros 500, o Cláudio Coutinho me convocou onde eu tive a contusão, que ali eu tive uma contusão muito feia, que eu fiquei depois
6 meses parado. Eu tive uma ruptura no adutor da coxa que eu tive que fazer uma cirurgia. Eu fui o primeiro jogador brasileiro, isso é uma marca, o primeiro brasileiro a ter feito essa cirurgia. Hoje teve mais gente que fez. Na época eu lembro muito bem que eu tive que assinar um termo de responsabilidade. Só tinha sido um jogador aqui sul-americano, era o Rubens Morales, da seleção uruguaia. Lá, ele tinha sido operado lá. Aqui no Brasil eu fui o primeiro. E eu demorei... Nessa foi campeão também, né? Foi campeão. Nessa daí eu a medalha você trouxe, né? Nessa daí eu vou te falar, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu lembro inteiro. Carlos, Mauro... lateral direito do Guarani, que morreu também. Era Mauro e Rosemiro, os dois laterais. Aí tinha Tecão, Edinho e Chico Fraga. Chico Fraga do Inter. Aí tinha... Era destro também. Lateral esquerdo. Era destro. Aí tinha Batista, tinha o Marcelo, aquele treinador do Atlético Mineiro. Jogava muito, subiu o Marcelo Oliveira. Isso, Cláudio Adão. Surgiu como sendo o Pelé, teve a contusão. Éder Mendonça, que depois jogou no Palmeiras. O Mendonça do Botafogo? Quando eu machuquei, aí tiveram que levar outro, quem foi no meu lugar foi o Marinho, né? Marinho que morreu do Bangu, do Atlético Mineiro, né? Isso. Caramba, mas no fim, quem acabou jogando não foi nem ele. Eu era o ponta que ia jogar, só tinha eu. Aí jogou o Rosemiro de ponta. Fez a dobradinha. Isso, a dobradinha com o Mauro. E os treinadores de hoje acho que inventaram aí Mike. Então, já Marcos Rocha. O Cláudio Coutinho já fazia isso. Fazia o overlap. Esse overlap é do Cláudio Coutinho. Do Cláudio Coutinho, fazia. Então essa foi a minha carreira. E depois eu brilhante carreira, né, Valdir? Não, foi graças a Deus, eu tive vários títulos, né, onde passei. Certo. Onde passei. Você consegue dizer qual foi mais importante? Ou logicamente todos os títulos têm uma importância? Mas você tem um título ali que você tem mais carinho, Valtinho? Não, com certeza. Com certeza eu tenho um título que eu tenho mais carinho, sim. Não é nem o Brasileiro de 77, porque eu não era o titular absoluto, né? Eu joguei, acho que 27 partidas, entrando, jogando. Muito, eu era novo, estava entrando, naquela época era difícil juvenil jogar, e eu joguei bastante. Mas para mim, o título assim que me consagrou, que foi o melhor, foi o do Curitiba. E quando você vai lá, Valtinho? Ah, não, eu tô no Memorial. A torcida te reconhece? Não, eu fui homenageado lá, tem até o troféuzinho aí, pela torcida do Coxa, como Furacão do Alto da Glória. Caramba. Mas você era rápido, né? Veloz, né, Valtinho? Era um jogador assim, né? Eu era veloz e graças a Deus eu cruzava bem. Era um jogador que eu cruzava em velocidade, eu não precisava parar a bola para cruzar. Tinha facilidade. Facilidade, eu tirava do goleiro, que hoje eu não vejo quase ninguém fazer isso. Você dá o cruzamento tirando do goleiro, pega o centroavante de testa. Eu tinha essa facilidade que eu treinava muito. Esse arco poucos fazem, né? Sabe com quem? Só carimba o lateral, os pontas hoje. Sabe em quem eu me espelhei com esse cruzamento aí? E depois eu joguei com ele junto no São Paulo. Me espelhava nesse cara. Getúlio? Não. Zequinha. Ah, que tá nos Estados Unidos, Zequinha. Né? O Zequinha, ponta direita. Pra mim é o cara que melhor cruzava. Botafogo do Rio, né? Eles falam o Valdomiro, que o Valdomiro cruzava bem também, mas pra mim era o Zequinha. Rapaz, você lembrou o Zequinha? O Zequinha veio pro São Paulo em 77. Eu lembro. Aí eu treinei com ele, eu me espelhava nele. Excelente ponta direita. Só tirando do goleiro. Aí foi embora, tava no exterior. Porque é muito difícil você dar o tapa no fundo e o lateral atrás de você, a bola em velocidade, você quase chegando pra bola sair, você conseguir cruzar, isso é difícil. É difícil, eu tinha essa facilidade. Ô Valtinho, teria alguma coisa que nessa sua brilhante trajetória aí que você contou pra gente, que você queria ter feito e não fez? Tem algum ressentimento, alguma mágoa ou só alegria? Não, tirando as contusões. Isso, aí a contusão, mas não vou nem falar que você mandou tirar. Eu vou te falar pra você, onde eu passei, eu só tenho alegria, só deixei amigos. A porta pra mim tá aberta no São Paulo, no Curitiba eu vou nas festas. Eu vou nas festas do Paraná Clube, eu vou nas festas do São Paulo, vou nas festas do Internacional. Eu estou no grupo de todos esses times, todos eles lembram de mim, sempre dão um bom dia ou boa tarde, eu tenho a porta aberta em qualquer lugar, não tenho mágoa de jogador nenhum, de ninguém, só fiz amizade.
Eu era o tipo da pessoa que era assim, eu fazia a minha, eu queria ser titular, Isso não, eu era não, ganancioso, eu queria ser titular, queria jogar. Lá dentro outra coisa, né, Valtinho? Outra Agora coisa, fora, eu mordia, eu queria tá certo, certo. eu não admitia ficar em banco. Eu não Lógico. gostava, não é que eu não admitia, eu não gostava, eu tremia. Então, só que assim... Espírito vencedor, né, Valtinho? Isso. Mas nunca foi mau caráter, nada, Não, sempre nunca uma pessoa... passei em cima de ninguém. Tá certo. Sempre respeitei todo mundo. Quem tiver me ouvindo que jogou comigo sabe disso. A gente percebe que você é muito conceituado, inclusive depois jogou na várzea por aqui, né, Valtinho? Joguei bastante na várzea, comecei na várzea, joguei na várzea depois que eu parei de jogar. Inclusive ganhava dinheiro ainda jogando. Parei de jogar e ganhava dinheiro, porque hoje os times de várzea tudo paga, né? E hoje o Valtinho está aposentado, tranquilo aqui, vive com a sua, já é avô aí, já tem netos, né, Valtinho? Eu graças a Deus, eu não ganhei muito no futebol, porque na época não ganhava muito. Mas Era só emprestar, tinha que vender. A pessoa, Curitiba vendeu, Inter vendeu, se fosse venda... porque quando você era emprestado só pegava luva e ordenado. A luva é pouco. Você tinha que pegar o 15% onde você ganhava dinheiro. Mas graças a Deus eu conseguiu. criei meus filhos, eu tenho um casal de filhos, que é o Tiago e a Jamila. Eu tenho um casal de netos, que é o Guilherme e a Rana, né, que a Raninha nasceu agora há pouco tempo. E graças a Deus eu tenho a minha casa, eu aposentei, entendeu? Porque depois que parei de jogar, não foi falado na entrevista, mas eu tenho uma coisa, eu fui treinador de futebol, eu sou crefado. E muitos times, E né, Valtinho? muitos 5, times. 6. Fala os times aí, Valtinho. Não, eu treinei os times na série São na Joense, eu comecei no Atlético Joseense, eu treinei o Atlético Joseense por 3 temporadas, eu treinei o Sumaré, eu treinei o Araçatuba na A3, Uaia. o Atlético Guaçuano de Mogi Guaçu, Certo. que lá muito bom, uma torcida enorme, lá treinei lá também. E eu trabalhei muita escolinha de futebol, trabalhei no chute inicial do Corinthians, 3 anos, tive uma escolinha própria. Aí quando que eu aposentei com o futebol de vez, aí eu montei uma doceria no Carrão, né? Fiquei um bom tempo lá e vendi. Aí entrei numa empresa, tô resumindo tudo para não ficar comprido. Entrei na empresa de ônibus Ambiental Transportes, trabalhei lá 12 anos, onde eu me aposentei. Graças a Deus estou aposentado e hoje ainda trabalho. Eu trabalho com pouco, assim, sem compromisso. Trabalho para mim, sem compromisso com ninguém. Eu vendo doce no atacado. Tipo, eu tenho um atacado de doce. Né? As pessoas me ligam, já tem a freguesia, me ligam, encomenda tantos potes de doce, isso, aquilo, aí já tem quem entrega. Eu faço esse biquinho para completar a minha aposentadoria. Isso. Mas graças a Deus o mais importante é que eu estou com saúde, estou feliz da minha vida e acompanho o futebol, tudo que você imagina. É Série B, A3, A2, tudo que você perguntar, eu acompanho, porque está no sangue. Tá bom, Valtinho, gostaria de agradecer aí por você ter me recebido aqui. Você, antes de hoje, né, você já era meu amigo uns tempos atrás aí, e a gente sempre trocou ideia, e você é uma pessoa bacana, uma pessoa boa, humilde, e com certeza vai ser sucesso aí a sua aparição no Museu da Pelada, Valtinho. Olha, eu só tenho que agradecer vocês do Museu da Pelada de ter vindo aqui na minha casa. Para mim é muito importante isso, você tá aparecendo de vez em quando, para o pessoal ver que você tá bem, tá com saúde. E o passado fica na história. Eu, graças a Deus, eu estou na história de todos esses clubes. Valeu, grande abraço. Boa tarde, meus amigos. Aqui quem fala é Valtinho, ex-ponta-direita do São Paulo, do Curitiba, do Colorado, do Internacional de Porto Alegre, do São Bento de Sorocaba e do São Bernardo. Eu estou aqui para agradecer ao pessoal do Museu da Pelada, do Sérgio, do Espina, de ter vindo em minha casa e ter lembrado de mim. Muito obrigado, isso aí é muito gratificante para todos os ex-jogadores ser lembrado. Obrigado de coração.